Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Patrícia Guzatti sempre se destacou por sua inteligência e decidiu seguir os passos de seu pai, gastroenterologista, atuando hoje ao lado dele e de demais médicos na clínica Guzatti Gastroclínica. Após mais 10 anos dedicados aos estudos, Paty resolveu focar na motilidade gastrointestinal e no eixo intestino-cérebro e microbiota. E nesse episódio, nós vamos entender um pouco mais sobre as doenças funcionais. Mas antes, eu quero saber, Paty, por que você decidiu se dedicar aos estudos desse tipo específico dentro da gastroenterologia? Tudo começou na residência de gastro já. Lá eu tinha um professor que, inclusive, foi nosso professor homenageado, que eu admirava muito ele, o professor Franciscone. Ele gostava muito do estudo das doenças funcionais, né? E, inclusive, ele escreveu alguns capítulos do Tratado de Roma, que é digamos, a Bíblia da doença funcional é o Tratado de Roma, da Fundação Roma, nos Estados Unidos, né? Professor Drossman. E ele escreveu alguns capítulos desse tratado, né? Então, ele é, assim, uma pessoa que eu admirava muito durante a residência. E acho que começou com ele, assim, sabe? Essa questão do gostinho pelas doenças funcionais. Mas eu acho que também, assim, são doenças muito comuns, assim, sabe? Se a gente for ver dentro da gastroenterologia, as doenças funcionais é o que mais tem. Né? No dia a dia do consultório, assim. Você pode citar algumas para as pessoas se familiarizarem? Sim, por exemplo, a dispepsia funcional, a síndrome do intestino irritável, né? Eu acho que são as duas mais comuns, assim. Claro, tem diversas, né? Então, pirose funcional, hipersensibilidade esofágica, distensão funcional, tem várias. Mas as duas eu acho mais comuns. A síndrome do intestino irritável, né? Eu acho que é a mais famosa mesmo. E a dispepsia funcional, que é o que as pessoas chamam comumente de gastrite nervosa, né? Então, acho que essas duas são as mais comuns. E realmente é o dia a dia, assim, do consultório, né? Só que ao mesmo tempo que são doenças tão comuns, são doenças que o próprio gastroenterologista, eu acho que tem uma certa dificuldade em tratar, né? Porque é um tratamento muito complexo, sabe? É diferente, assim, de uma doença que a pessoa, tu diagnostica a doença, tu dá um remédio e vai melhorar com esse remédio. Não é assim que funciona, né? Até porque o diagnóstico ele é muito difícil, não? Existem os critérios diagnósticos, assim, né? Então, no Tratado ali de Roma, a gente tem bem definidos os critérios diagnósticos. Tá. É um diagnóstico clínico. Isso, eu digo que não tem nada de laboratório, de imagem. Exato, exatamente. Né? Diferente, por exemplo, uma doença celíaca. Tem o exame de sangue, tem a biópsia do intestino que vai dizer se a pessoa tem ou não tem, né? Agora, nas doenças funcionais, não. Ou uma gastrite mesmo normal, que tem a lesão. Isso, uma gastrite mesmo, tipo, por exemplo, uma gastrite por um H. pylori, tu vê na endoscopia aquele achado característico, na biópsia tu vai ver a bactéria ali, né? Então, é uma coisa muito mais palpável e mais fácil de se diagnosticar e de se tratar também, porque daí você vai lá dar um remédio e vai melhorar, né? E já a doença funcional, não. Doença funcional, o diagnóstico é clínico, então tu tem que fazer uma série de perguntas, colocar ali nos critérios e aí depois do tratamento, não é só tu dar um remédio, né? Então, acho que até o próprio gastroenterologista tem muita dificuldade de tratar e muitas pessoas não gostam, né? Eu acho que por essa dificuldade. E talvez por não resolver tão rápido e depender muito do paciente fazer o que tem que ser feito. É um tratamento que ele é a longo prazo, sabe? Uma coisa que eu gosto de dizer é que assim, né, a gente está iniciando o tratamento aqui, não vou te prometer que no retorno tu já vai estar bem, talvez ainda não. A gente tem que ir tentando algumas medicações, ajustando algumas coisas na alimentação, no estilo de vida. E ao longo do acompanhamento que a gente vai conseguir uma melhora legal, né? Mas não é uma coisa assim que já no primeiro retorno, daqui 15 dias, a pessoa vai estar bem. E por que necessariamente? Sim, com certeza é um tratamento mais longo. A longo prazo, exatamente. E por que diferente dos outros gastroenterologistas que não gostam tanto de tratar, por que você se interessou justamente por isso?
Eu acho que exatamente por ser algo assim que exige, eu acho, um pouco mais da gente, assim, de tu conversar, de você entender todo o contexto da vida da pessoa, sabe? Né? Não é só você entender sobre a doença, assim, tu tem que se aprofundar mais, sabe? Tipo, olhar só uma parte do corpo isolada, dar um remédio para aquela parte do corpo. Tu é obrigado a olhar sistematicamente. Tu tem que olhar a pessoa como um todo, entender todo o contexto de vida dela, porque os fatores que desencadeiam, assim, os sintomas, né, a dor, o desconforto, eles estão relacionados com todo o contexto da vida da pessoa, né? Tanto que são doenças que elas têm, assim, altos e baixos. Às vezes, né, a pessoa passa anos bem, daqui a pouco entra numa nova crise. O que foi que desencadeou? Por que entrou na crise agora? Entende? Então, é preciso, né, fazer ali Tem muita relação, acho, até com a psicologia, com a psiquiatria, assim, porque a gente tem que entender todo o contexto e tentar achar, assim, os fatores que podem estar desencadeando a crise nesse momento. Porque, assim, se tu não mudar o estilo de vida, se não mudar, assim, o que está desencadeando, não tem remédio que resolva, entende? Né? Então, eu acho que é isso, assim, eu sempre gostei de, quando alguém senta na minha frente, assim, eu saber quem que é aquela pessoa, sabe? Né? O que ela viveu até chegar ali, né? Então, isso me interessa, assim. Entendi, legal, bem interessante. E você consegue explicar, então, como é que essas doenças, elas afetam todo o nosso sistema gastrointestinal? Tipo, como que acontece, assim, mais ou menos? A fisiopatologia das doenças funcionais, ela é bem complexa. Sim. Né? Então, não é uma coisa só. Por exemplo, vamos focar no intestino irritável. Tá. Então, assim, por que a pessoa... O que é primeiro a síndrome do intestino irritável? Isso, era até uma das coisas que eu ia perguntar, né? A gente acabou ali, acho que ainda tá passando o Big Brother, e a Yasmin Brunet tava no Big Brother, verdade. E ela comentou, né, que ela tem síndrome do intestino irritável, então foi um assunto bastante em alta, vem sendo falado um pouco mais, né? Eu acho que justamente porque mais pessoas estão se especializando nas doenças funcionais e entendendo, né? Porque, de fato, muitas pessoas sofriam com sintomas e não tinham diagnóstico. Sim. Não sabia o que era, não sabia o que era. E aí, eu vejo, assim, até pelos meus próprios pacientes, que quando as pessoas têm o diagnóstico, eu tenho síndrome de intestino irritável, é um alívio, porque aí elas conseguem manejar. Dá um nome, né? Dá um nome porque elas têm, porque senão fica uma coisa muito perdida e não sabe como tratar. Então, acho que dá pra gente começar por aí. Explica um pouquinho. Assim, o que é a síndrome do intestino irritável? O principal critério é dor. Então, é uma pessoa que tem uma dor abdominal, né? Essa dor, ela tem que ter iniciado há pelo menos 6 meses, a pessoa tem que estar sentindo ela nos últimos 3 meses, mais do que 2 vezes na semana. Então, tem essa questão da frequência, né? Sim. Que também faz parte dos critérios diagnósticos. E além da dor, ela tem que ter algum outro critério associado. Então, por exemplo, ela tem que ter uma alteração do trânsito intestinal dela. Então, ou ela tem que ter constipação, ou ela tem que ter diarreia. E ela pode oscilar também? Também, né? Tem 3 tipos. Tem o tipo constipação, o tipo diarreia e o tipo misto, que é aquela pessoa que intercala as duas coisas. E essa dor, ela tem que ter alguma alteração quando a pessoa vai ao banheiro. Então, é uma dor que, normalmente é uma dor que melhora depois que consegue ir ao banheiro, sabe? Mas é uma dor abdominal mesmo? Abdominal, uma dor abdominal. Não, né? pra defecar, assim. Isso, associado, não, é uma dor abdominal mesmo. Tá. Não proctológica. Isso, E essa dor, ela tem que melhorar ou ter uma mudança no padrão dela quando a pessoa vai ao banheiro, né? Então, esse é o critério, assim, pra dizer. E, além disso, muito importante, ela tem que ter sido descartado doenças orgânicas. Isso. Né? Porque também tem várias doenças que podem causar dor abdominal, com diarreia, por exemplo, doença inflamatória intestinal, doença celíaca. Então, é importante a gente fazer uma investigação laboratorial mínima para, antes de dar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, ter descartado doenças orgânicas, né? Então, isso que é a síndrome do intestino irritável. E da onde que surge essa dor? Da onde que vem essa dor, né? Então, aí que entra na fisiopatologia, que é bem complexa. Então, assim, tem vários mecanismos, né? Então, por exemplo, alterações da própria motilidade do intestino, né? Das contrações intestinais, uma mudança na permeabilidade intestinal. O que eu quero dizer com isso? Ali, né, onde as fezes passam, ali na luz intestinal,
o intestino ele tá mais permeável, então permitir com que bactérias, toxinas entrem para dentro da mucosa intestinal e gerem um quadro de inflamação ali. Alteração da microbiota, né? Então uma desregulação entre as bactérias ali, em que as bactérias mais fermentadoras acabam se proliferando mais, né? E também uma alteração na sensibilidade mesmo, alteração de neurotransmissor, serotonina, né? Dopamina, norepinefrina. Então uma sente mais alteração, dor mesmo. isso, em que a pessoa fica com uma hipersensibilidade. Às vezes uma contração, assim, uma motilidade que é considerada normal, naquela pessoa já é suficiente para gerar um quadro de dor. Entendi. Então acho que são esses 4 mecanismos principais, assim, né? Então permeabilidade, motilidade, microbiota e hipersensibilidade, que acabam gerando o quadro de dor e de alteração de trânsito. Então é algo meio complexo mesmo. Sim, até porque eu acredito que os fatores que desencadeiam todo esse desequilíbrio que você citou podem ser vários, né? Sim, alimentação, estresse, falta de atividade física, né? Então, às vezes até a pessoa tem uma intolerância nunca tratada Também. e aí também começa a né, desencadear uma alteração de microbiota ou até mesmo essa permeabilidade. Então é até bom lembrar, porque é importante quem às vezes tem uma intolerância e acha que eu só vou ter uma diarreiazinha ou alguma coisa, mas no fundo pode estar causando algo maior, né? Sim. E a própria intolerância também pode ser secundária a uma alteração da motilidade, né? Por exemplo, supercrescimento bacteriano, né? Sim. Que é uma desregulação ali da microbiota também. Ele por si só pode causar uma intolerância. Então, às vezes, eu sou intolerante à lactose. Mas na realidade tu tem um supercrescimento bacteriano que tu vai lá, diagnostica através de um exame, trata e daqui a pouco tu pode até deixar de ser intolerante à lactose, né? Então as duas coisas podem acontecer, né? Ou da intolerância causar essa desregulação e acabar causando sintomas e talvez, né, fechar critérios de intestino irritável. Ou o contrário, ou intestino irritável com a desmotilidade, com o supercrescimento, acabar levando à intolerância. E a questão dos gases também se enquadra quando a pessoa tem muitos gases na síndrome do intestino irritável? Faz parte, né? Pode vir associado. Tipo, talvez com uma constipação, mas não é critério. Isso. Existe até um distúrbio funcional específico que é a distensão abdominal funcional. Que é aquela pessoa que tem a distensão, mas que não fecha critério para intestino irritável, porque não tem a dor, né? Ou às vezes não tem alteração da motilidade, às vezes evacua normal e tem só a distensão. Isso existe também. E faz parte das doenças funcionais também. Isso, é uma doença funcional específica daí, né? Uau, e qual que é a razão? Da distensão? É a mesma fisiopatologia. Mesma fisiopatologia também, só que acaba se desencadeando de outra forma. Exato, a percepção da pessoa é diferente, né? Entendi. Assim como as outras também. Sim. Normalmente é isso. Tá. Exatamente. Alguma dessas? Claro, né? Por exemplo, a dispepsia funcional, daí é estômago, né? Sim. Então, uma desmotilidade do estômago daí, né? Sim, daí mais exato. focado Por pra esse exemplo, órgão. quando a gente se alimenta, né? Chega a comida lá no estômago. O que o estômago tem que fazer? O fundo dele tem que relaxar para fazer com que o alimento se acomode ali no fundo. E o corpo dele tem que começar ali a contrair para fazer digestão e levar para frente. Então esse é o normal. E aí na dispepsia funcional, às vezes a pessoa tem uma dificuldade desse relaxamento do fundo. O fundo não consegue acomodar o alimento de forma adequada. E isso causa aquela sensação de peso, aquela sensação de, nossa, parece que eu comi um monte, mesmo sem ter comido, né? Então, assim, é a mesma fisiopatologia, mas né, em locais diferentes, assim, um pouco... Tá. E como que se dá o tratamento? Sim. Vamos lá, vamos focar na síndrome do intestino irritável, tá? Porque é como você falou, é uma coisa mais a longo prazo e tal, mas tem assim um beabá, né, pra ser seguido. Exato. Como é que é? Então, que envolve muita alimentação também, né? Exato, exatamente. Assim, o número 1, né? O número 1 ali do tratamento é a dieta, né? Então, assim, na dieta, existem alguns tipos de dieta recomendadas. O pessoal fala muito do Food Maps, né? Que é você eliminar da dieta os alimentos que são mais fermentadores mesmo, né? Então, feijão, cebola, alho, várias frutas, né? Melancia, abacate, banana muito madura, maçã, pera.
tudo isso é rico em food maps. São os carboidratos ali, né? Então, se tu for ver, assim, a lista sacarídeos. deles, é uma lista imensa, é impossível a pessoa tirar tudo isso. É difícil, né? Não dá. E não é nem recomendável, porque a pessoa pode até acabar ficando desnutrida se for evitar tudo isso. Então, assim, a gente fala muito da dieta Low Food Maps, que tu pega alguns específicos que são mais assim, e aí tu pode, né, suspender eles por um tempo, e aí depois ir reintroduzindo um a um pra tentar diagnosticar certinho pra você qual é o alimento. Porque a dieta recomendada qual que é? É você evitar o que tu nota que te desencadeia sintoma. Né? Tu não vai tirar coisas que pra ti não faz sentido. Isso é muito importante. É individualizado, né? Então, assim, pra mim talvez seja o feijão que dá distensão, que dá desconforto. Pra você pode ser, sei lá, o trigo, entendeu? É bem importante você falar isso, Paty, justamente por mostrar que o tratamento ele é individualizado. Eu tenho pacientes que chegam pra mim já fazendo por si só, porque hoje em dia tem na internet. Eu tô com muita distensão, então eu faço a Low Food Maps e tira tudo. Sim. Então, assim, é muito autoconsciência também, né, de se perceber, comi isso, como é que eu me sinto quando eu como? Porque às vezes, né, realmente, se você se sente mal quando você come aquilo, simplesmente não come. Por exemplo, eu não consigo comer pimentão. Tipo, outro dia eu cheguei e tinha uma torta, à noite eu fiquei lembrando pimentão. Então, tudo bem, eu sei que isso me causa. Tu até meio inconscientemente já vai tirando, né, os alimentos. Exato, né? Então, bem legal você falar isso, que tipo, é muito individual mesmo tendo... O principal é isso, é individualizar a dieta, sabe? Não tem uma receita de bolo, não é, tipo, o que foi bom pra mim não necessariamente vai ser bom pra você. Então a gente tem que ir nos testes mesmo, né? E ajustando aos poucos, assim, né? E uma coisa importante também de falar, eu acho que ainda envolvendo a dieta, é que antes de a gente restringir, principalmente pra quem tem o subtipo do intestino irritável, que é o tipo diarreico, né, que tem diarreia associada, é muito importante descartar supercrescimento bacteriano, né? A gente sabe que em torno de 50% das pessoas que têm intestino irritável, subtipo diarreia, vão ter um supercrescimento associado. Isso é muito importante. Que daí é uma coisa que tu tem que tratar, entende? Trata com um antibiótico mesmo, né? Que é uma coisa que tem um tratamento que vai melhorar, sabe? E até eu tava vendo, vocês têm um teste na clínica, né? Que é o do oxigênio, né? É de hidrogênio. De hidrogênio, perdão. É o teste respiratório para supercrescimento bacteriano. Daí esse teste respiratório, ele tem dois tipos, né, mais comuns assim, que é o com hidrogênio, que avaliam gases diferentes, né, o do hidrogênio e do metano. Isso. Tá? O do hidrogênio é o que a gente tem aqui. O do metano ainda não tem no Brasil. Nos Estados Unidos tem tem até um aparelho que faz os dois juntos, faz com hidrogênio e metano. Porque assim, depende da tua microbiota. Tem a microbiota que é mais formadora de hidrogênio e tem a mais formadora de metano, entendeu? Sim. Vamos fazer só um parênteses e explicar para as pessoas o que é o supercrescimento bacteriano que pode estar associado com a síndrome do intestino irritável, né? Sim. Que também o diagnóstico, para ele ser certeiro, é importante ter também, né? Fazer esses testes. É importante fazer o teste, porque o tratamento vai ser um antibiótico que a pessoa vai usar pelo menos 14 dias. Exato. Então, tu tratar empiricamente até é correto em locais onde tu não tem o teste, né? Porque não é um teste ainda que tem, assim, de fácil realização. Por isso que quando eu vi, eu falei, nossa, que legal que eles têm, eu não sabia. Sim, Então, a gente tem, eu acho que faz mais ou menos uns 2 anos que a gente comprou o aparelhinho, né? E então, assim, tu até pode tratar empírico em lugares que tu não tem o aparelho, mas onde tem, o ideal é que faça o exame. Porque se for negativo, tu tá evitando de dar um antibiótico, né? Então, usar 14 dias sem ter certeza, né? Se é ou não é. Exato. Então, o melhor seria fazer o exame mesmo, que é um exame super fácil, né? É um aparelhinho que é tipo um bafômetro mesmo. A pessoa assopra nele, né? E aí ela assopra a cada 15 minutos durante 2 horas. E aí o aparelhinho vai medir a quantidade do hidrogênio. Então, se a pessoa produz hidrogênio demais, vai acabar subindo mais do que deveria, né, o
o número ali. E basicamente, o supercrescimento bacteriano, ele é um desequilíbrio onde a gente tem mais bactérias patológicas crescendo no nosso intestino do que bactérias gram-positivas, no caso. E que causa exatamente os mesmos sintomas, né? Dor abdominal, né? Distensão, eructação, flatulência, pode dar diarreia ou pode dar até constipação também, né? Então, que são mais ou menos os mesmos sintomas, assim, do intestino irritável. Só que o tratamento é completamente diferente, porque é com antibiótico. Exato, totalmente diferente, né? Então, por isso, né, só fechando o parênteses ali, subtipo diarreia, é legal fazer o teste do supercrescimento bacteriano antes, porque senão a gente daqui a pouco começa a restringir um monte de comida, né, um monte de alimento e não vai adiantar, né? Porque tem uma outra doença ali associada. Então, voltando pro tratamento, né? A primeira coisa é isso, é a dieta. Então, tem que ser uma dieta individualizada, né? Depois, assim, ainda na parte, eu acho, da dieta, a questão das fibras também, principalmente ali no subtipo constipação, né? A fibra, na realidade, ela é interessante para os dois subtipos, né? Porque ela ajuda a formar melhor o bolo fecal. Então, se tu tem o subtipo constipação, a fibra junto com a água vai ajudar. E no subtipo diarreico, muitas vezes a fibra também ajuda, porque ela ajuda a formar melhor aquele bolo fecal e diminui a diarreia. Isso. Né? E usa fibras diferentes daí no caso, né? Para constipação a gente usa fibras que aceleram e para diarreia a gente a que mais vai ajudar a formar o bolo, né? Exatamente. Tá. E medicamento, alguma coisa, é usado também na síndrome do intestino irritável? E ela é uso contínuo? Como é que funciona? Tem várias, como a fisiopatologia ela tem, né, aqueles 4, digamos, critérios. Não critérios, mas as 4 causas, digamos assim, né? Então a gente age especificamente em cada causa. Entendi. Então na motilidade a gente tem as medicações que agem mais na motilidade, né? Então relaxando a musculatura lisa, que são os antiespasmóticos, né? Então, por exemplo, a própria scopolamina, que é o Buscopan, se usa ali se necessário, né? Para quem tem sintomas mais eventuais, né? Existem outras medicações antiespasmóticas que daí são já de uso mais contínuo mesmo, que a gente usa durante alguns meses. Então, na parte da motilidade, né, é isso. A parte da hipersensibilidade a gente trata com medicações neuromoduladoras, que são os mais conhecidos como até os antidepressivos, né? Então, muitos antidepressivos a gente usa também para ajudar a diminuir a hipersensibilidade. Então aí é uma coisa que eu também gosto de falar muito, porque eu acho que a gente tinha que trocar esse nome antidepressivo para neuromodulador. Porque a gente sabe que antidepressivo a gente usa para muita coisa além de depressão, né? Então, claro, se usa para depressão, para ansiedade, mas se usa para fibromialgia, né? Para dores crônicas. E se usa muito dentro da gastroenterologia também para os distúrbios funcionais. E é ruim porque às vezes o paciente tem tipo um certo preconceito, assim, eu vou usar um antidepressivo, ela tá achando que eu sou depressiva. Não, né? É porque a gente sabe que essas medicações são muito boas para outras coisas também, né? Sim. Então, acho que tinha que mudar para neuromodulador. Mudamos agora. A partir de agora, todo mundo que está assistindo vai poder falar neuromodulador. Já aprendeu. Né, porque acaba tendo um certo preconceito. Então, sempre antes de passar, eu falo isso, né, pra pessoa, até pra ter uma adesão melhor. Sim. Porque se a gente não explica, a pessoa não vai usar. Sim. Né? Não adianta tu prescrever e tu não explicar o porquê que tu tá prescrevendo. Isso é muito importante também, né? Cada vez mais os médicos, até por conta da adesão. Se eu entendo para que serve, eu coloco mais credibilidade no médico, né? Que ele tá cuidando de fato de mim, porque ele me explicou, né? Exatamente. A medicação vai funcionar melhor se ela entender e ela, né, o porquê que ela tá usando, né? Até por o efeito placebo existe, né? Então tu mostrar pra pessoa, né, que aquilo funciona, que faz sentido, vai funcionar muito melhor do que ela usar com aquela coisa assim, não sei pra quê, né? Aí daqui a pouco usa 2 semanas, não fez efeito, que não vai fazer efeito em 2 semanas mesmo, eles demoram até começar o efeito positivo. Aí já para. Aí usa ali 1 semana, 2 para, né? Então tem que explicar isso também, né? E aí a gente age na microbiota também, né? Então através de probióticos, né? Então o probiótico ainda a gente tá engatinhando muito no estudo deles ainda, né? Sim. Então tem um ou outro assim, essas cepas juntas
parecem ter uma ação melhor no intestino irritável, né? Tem os psicobióticos, né? Que tem já algumas cepas de bactérias que parecem melhorar a produção da serotonina também, né? Então tem alguns tipos ali, algumas cepas que, né, já estão sendo usadas mais especificamente no intestino irritável, mas é algo que está muito inicial ainda, né? Mas o que a gente faz são testes mesmo, né? Usa por um período, tem que usar período mais prolongado mesmo, não adianta usar 15 dias, tem que usar período mais longo para ver o efeito. Se notar um efeito positivo, maravilha, segue usando, não notou, né, para, ou pode testar outro, porque ainda é muito no teste, assim, na tentativa e erro, assim, né? Então, é muito bom quando a gente acerta, assim, sabe? Às vezes chega um paciente e diz, nossa, esse remédio foi muito bom. E foi tipo só um probiótico já melhorou muito. E é muito bom. E até porque melhora a qualidade de vida da pessoa. Então tu vê ela voltar com aquilo lá e tu fala, nossa, que bom que isso realmente funcionou. É muito legal. Porque assim, né, o probiótico não é nem considerado um remédio, né? Sim. Tanto que tem até como um suplemento alimentar. Até porque nós nutricionistas podemos prescrever. A gente não pode prescrever medicamento, né? Sim, sim. Então... quando melhora só ali com probiótico é a melhor coisa, né? Porque é algo que é seguro de ficar usando a longo prazo. E... assim como a alimentação, né? Uma coisa às vezes tão básica, nossa, já melhorou, coisa boa, segue, né? Exatamente. Então o tratamento ele acaba envolvendo né, vários mecanismos de ação diferentes. E até uma multidisciplinariedade. Então, com certeza, né? E aí no subtipo de diarreia tem alguns medicamentos específicos para ajudar a segurar um pouco mais, no subtipo constipação, alguns que ajudam, né? Os próprios neuromoduladores, né? Na hora que a gente vai escolher, a gente sempre vê o subtipo, porque tem alguns antidepressivos que constipam mais, tem alguns que soltam mais, então tu vai escolher qual conforme a pessoa, né? A pessoa tem uma insônia junto, já escolhe um que ajuda na insônia, né? Ou às vezes, tem um desânimo, já vai escolher um que ajuda a dar melhorar o ânimo. Então a gente escolhe o neuromodulador vendo não só a dor em si, mas vendo tudo isso, né? Sono, aquela, né? Às vezes a pessoa tá meio fadigada, meio sem vontade de fazer as coisas. Né? Ou às vezes uma pessoa que já está um pouco mais gordinha tem que emagrecer, ou ao contrário, está muito magra, seria bom engordar um pouco. Então tem que ver todos esses pontos assim para escolher qual que a gente vai usar, né? E já que você tocou no assunto ali dos antidepressivos, seria acho que bem legal você explicar um pouquinho de como que funciona esse eixo cérebro-intestino, que hoje as pessoas estão falando muito, estão pesquisando cada vez mais, tá se descobrindo muita coisa. Como é que se dá essa relação? Então a gente sabe que dentro do nosso trato gastrointestinal a gente tem ali um plexo neural, né? Então receptores de neurônios que estão presentes, né, em todo o trato gastrointestinal. E esses receptores, eles estão diretamente interligados com o nosso sistema nervoso central, né, através dos próprios neurônios, né. Então, por isso que esses dois órgãos, né, digamos assim, eles estão muito, muito associados, né. Então, por exemplo, os neurotransmissores, né, aquelas substâncias que a gente falou, serotonina, dopamina, norepinefrina, que estão diretamente relacionados com a nossa percepção de dor e com nossas emoções, nosso humor, né, eles fazem essa modulação. Então, por exemplo, tanto assim, pessoas que têm algum distúrbio psiquiátrico, assim, uma ansiedade, uma depressão, acabam podendo ter mais sintomas gastrointestinais associados, né? Tanto o contrário, às vezes, né, a pessoa que tem um desequilíbrio gastrointestinal vai ter uma alteração dos neurotransmissores e isso vai acabar também interferindo na parte do humor, né? A própria serotonina, por exemplo, uma curiosidade, né? A gente sabe que 90% dela é produzido dentro do nosso intestino, né? Então a gente acha que ela é muito relacionada ao cérebro, mas ela está bem mais relacionada ao intestino em si, né? Então, por isso que essa parte do estudo do probiótico, por exemplo, é muito interessante. Tu vê que uma bactéria, né, uma cepa de bactéria pode aumentar a produção da serotonina. Então, daqui a pouco, talvez num futuro, né, sei lá, daqui 10 anos, talvez a gente esteja tratando até depressão com probiótico, não sei. Né? Mas é maravilhoso isso. Possibilidade. E aponta, né, também para essa então possibilidade. É muito, assim, eu acho que o estudo da microbiota, assim, tá só começando, né? Claro, já faz anos que se estuda, mas
Acho que é muito ainda um bebezinho assim certeza. ainda, sabe? Eu acho que a gente vai aprender muita coisa ainda com relação a isso. Pensando por outro lado também, por exemplo, quando você vai fazer uma prova ou tu vai gravar um botox, às vezes dá ali uma cólicazinha, uma vontade de ir no banheiro. Por quê, né? É toda uma resposta que vem lá do cérebro, né? Uma resposta do sistema nervoso autônomo, simpático, que faz com que acelere esse trânsito intestinal, né? Então, os dois órgãos estão totalmente relacionados mesmo. E por isso, a importância do cuidado com a nossa mente, né? Com o nosso estado de espírito, com as nossas emoções, a modulação de estresse para a nossa saúde. E também puxando a sardinha para o meu lado da alimentação, né? A gente tendo uma boa alimentação, cuidando bem principalmente do nosso intestino, todo o trato gastrointestinal, a gente vai ter uma produção melhorada da serotonina, né? Absorção dos nutrientes, tudo mais. Consequentemente, da permeabilidade intestinal também, redução do quadro da inflamação que é produzida ali dentro do intestino por esse aumento de permeabilidade, né? E consequentemente viver uma vida melhor, mais plena, calma, por conta da alimentação também, né? Exatamente. Eu acho fantástico isso, como os estudos estão avançando e, tipo, comprovando que as pessoas já sentem, na verdade, pra gente conseguir, de fato, aplicar isso como estratégia. Né? E até, aproveitando o gancho ainda naquela parte do tratamento que a gente estava falando, né? O controle dos distúrbios também psicológicos é muito importante, né? Então, a gente sabe que uma psicoterapia, por exemplo, né, é uma coisa que também ajuda muito no tratamento da síndrome do intestino irritável, né? Principalmente a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é a que tem mais evidência científica mesmo, estudo comprovando que melhora sintoma, melhora a qualidade de vida na síndrome do intestino irritável. Olha que legal, que importante isso. E até terapias alternativas também, né? Por exemplo, tem estudo com acupuntura, né? Tem estudo também com alguns outros suplementos alimentares, né? Fora os probióticos, por exemplo, óleo de menta hortelã. Isso, menta piperita. Sim. Menta piperita, cúrcuma, né? Então, tudo vem aí pra ajudar. Exato. Tu vê que é muito mais do que só um remedinho, né? E que tudo pode ajudar, porque é multifatorial, assim. E aí também. tu vê, ó, tem tantas possibilidades de tratamento. Então, por isso que é difícil de a gente achar o que dê certo pra pessoa. A gente tem que ir testando. Muitas vezes a gente começa um tratamento sem saber se para aquela pessoa o que mais gera o sintoma é a motilidade, ou é a permeabilidade, ou é a hipersensibilidade, ou é a alteração da microbiota. Então a gente às vezes não sabe, né, naquela pessoa qual que é o distúrbio principal, né? A gente não tem um exame que mostre isso pra gente, né, na nossa prática clínica. Sim, com certeza. Então por isso que tu tem que ir testando mesmo, né? Tu começa de um jeito, daqui a pouco tem gente que às vezes volta e diz, eu não melhorei nada. É bem comum, isso todo dia acontece. Não melhorei nada. Não, tudo bem. Vamos lá, é assim mesmo, né? Vamos testar outras coisas agora, sabe? Sim. E é importante manter o paciente calmo e tranquilo com relação a isso, de que não deu certo, mas tudo bem, vamos tentar outra coisa, sabe? Porque às vezes a pessoa também fica desanimada daí, né? Com certeza, porque acha que às vezes é só um caminho, e existem vários caminhos, Exato, né? E a gente não sabe qual que é o caminho correto para aquela pessoa, então tem que ir nos testes, vai na tentativa e erro mesmo, né? Até a gente achar. E até, eu acredito que por você ali digamos, tu tem 1 hora com o paciente, ele tá te passando tudo isso, tu vai olhar, vou tentar por esse caminho que nesse momento é o mais lógico. Mas ao longo do tempo que vai retornando, você vai conhecendo mais esse paciente. Exato. E como você falou que é isso que você gosta de fazer, né? Que é conhecer um pouco, né? Quem que é esse paciente? Daí você já começa a pensar, mas dessa vez ele me trouxe outra coisa. Com essa informaçãozinha que ele me trouxe aqui, quem sabe então vamos pra esse lado. Né? Então eu acho que é construída. Então, pouco tempo numa primeira consulta, tu não consegue conhecer a pessoa como um todo, né? Exatamente. E os próprios distúrbios funcionais, eles estão muito interligados, sabe? Então tem uma pessoa que às vezes chega assim, tá com sintomas mais intestinais mesmo, mais pra síndrome do intestino irritável. Daqui a pouco ela volta, ela tá mais com sintoma alto, sabe? Então modifica assim o sintoma ao longo do tempo. Então, né, a gente tem que ir ajustando sempre, assim, é uma coisa contínua. Ô Paty, agora uma curiosidade. Como as doenças funcionais, elas não são
diagnosticadas com exames, elas são, né, diagnosticadas com descarte de alguns Isso, exames. é um diagnóstico clínico, né? Diagnóstico clínico. Você consegue fazer esse acompanhamento, por exemplo, de forma online, em consultas assim, ou não? Sim. Você precisa avaliar? Consegue? Consegue. Porque é mais essa troca mesmo. Exato. Mesmo exato. clínica. Legal. Né? Os distúrbios funcionais, claro que o exame físico é extremamente importante, né? Então, se pelo menos numa primeira consulta pudesse ser presencial, é bom pra gente poder fazer um exame físico, né? Mas nas doenças funcionais, digamos que a conversa ali e a anamnese acaba sendo mais importante mesmo, né? Sim, do que o exame físico em si. Por isso que dá pra gente fazer um acompanhamento à distância também. Legal. Né? E aí é importante também falar, aproveitando, existem sim alguns exames básicos que a gente tem que fazer, né? Antes de diagnosticar e dizer que por exemplo, a pessoa chega a estar com uma constipação. Né? Tu tem que fazer pelo menos um TSH. Vai que a pessoa tá com hipotiroidismo, daqui a pouco tá constipada porque tá com hipotiroidismo, né? Ou chega com uma diarreia, né? Tu fazer um exame de uma doença celíaca, um exame de sangue mesmo, né? Porque pode ser uma doença celíaca, né? O sintoma da doença celíaca pode ser exatamente igual ao da intestino irritável. Então, tu tem algumas coisas específicas que, né, básicas, assim, que é importante a gente fazer, né? Por exemplo, pessoas com mais de 45 anos, é importante fazer a colono. Não por causa do sintoma em si, mas por causa da idade, entende? Então, né, é importante isso também, né? Não só a gente chegar e já dizer assim, é o intestino irritável. Sim. E até porque muitas vezes, praticamente sempre, a pessoa chega ali com medo de ela estar com uma doença, né? E é importante tu conseguir passar uma tranquilidade e mostrar para ela que, né, calma, tu tem um distúrbio aqui que a gente tem que tratar, mas não é nada grave, não é nada que vai te causar algum prejuízo maior a longo prazo, né? Principalmente o medo de câncer, é muito comum. As pessoas às vezes acham, né, que todo mundo pensa no pior, todo mundo pensa no mais grave, né? Então, tu tranquilizar ela é essencial, porque enquanto ela não estiver segura e tranquila de que ela não tem nada grave, ela não vai melhorar. Com certeza. Justamente por causa desse eixo intestino-cérebro também. Exato. Quanto mais preocupada, nervosa, vai piorando ali. E também olhar os sinais de alarme, né? Sim. Tem alguns sinais de alarme que fazem, pode ser que tenha alguma outra coisa aí, né? Por exemplo, a pessoa tá comendo normal, tá perdendo peso, né? Então uma perda de peso importante. Ou presença de sangue nas fezes, né? Ou, por exemplo, pessoa que acorda no meio da noite com sintoma, né? Eu tenho diarreia no meio da madrugada. Eu acordo com o meu estômago doendo, né? Então, isso são sinais de alarme. E nos exames de sangue também, a gente vai ver se não tem uma anemia, se não tem alguma deficiência vitamínica, tipo uma B12 lá no chão, né? Será que não é um supercrescimento bacteriano, então, né? Então, é importante a gente ver esses sinais de alarme, né? Legal. Antes de a gente conseguir realmente fechar o diagnóstico e começar a tratar para isso. Bem importante. E você citou ali a constipação, né? E ela é muito comum, principalmente em mulheres. Sim. Consegue explicar por que ela é tão comum e como lidar com isso? Porque eu adoro você explicando passo a passo da constipação. A constipação ela é mais comum em mulheres mesmo. Por vários fatores, né? Até por uma questão, acho, um pouco social mesmo. Porque quando a gente é pequena, assim, a gente aprende que só pode fazer em casa, né? Que não pode fazer na rua. E a gente tem uma vergonha. Isso, não pode sentar no vaso porque vai pegar uma doença ali, né? Então, acho que tem essa questão social mesmo, que envolve mais as mulheres, principalmente. Mas também por uma questão hormonal mesmo, né? Os hormônios femininos, né? Dependendo do momento ali do ciclo, principalmente, o intestino vai ficar um pouco mais lentificado mesmo, né? Acaba que as mulheres têm mesmo mais constipação, assim, né? Pós-parto também, né? Também. Porque passou a gestação ali em si... É desbiótica, né? A gestação em si, né? Faz um relaxamento da musculatura lisa ali do intestino, ele acaba contraindo menos, né? Então, e o pós-parto também por uma questão até do medo. A mulher fica ali receosa, às vezes foi uma cesárea, né? Fica com medo de fazer o movimento da evacuação mesmo, de fazer a contração abdominal ali, né? Então,
né, tem vários fatores, Sim. assim, pra explicar o porquê que nas mulheres é mais comum. Legal. Tá, e aí? Beleza, a pessoa sofre com constipação. Vamos lá, o passo a passo. Água, fibra. A minha escadinha, né? Então, né, o básico do tratamento da constipação, básico, né? Água. Vai lá, tu sabe melhor que eu a quantidade de água. 0,35 ml por quilo de peso, todo mundo fazendo cálculo, mas é muito, ainda assim é muito individual. Eu preciso tomar muito mais do que a minha quantidade calculada para eu sentir que eu consigo ir no banheiro bacana, que eu sentir que eu tô mais hidratada, porque a minha individualidade biológica é de ser mais seca, pele mais seca, lábio mais seco, cabelo seco, então eu sinto que eu preciso tomar mais água, sabe? Sim, não é só pelo peso em si, né? Tu nota outras coisas. Eu noto outras coisas, até porque eu vou muito fazer xixi, então eu perco muita água também, assim. Então, tem que avaliar, mas normalmente é 0,35 por quilo de peso. Então, né, a água, a fibra, daí a fibra a gente sempre conversa sobre isso também, né? Sempre conversa sobre isso. Que dentre as fibras é que tem mais evidência científica mesmo, que é o que tá nos guidelines, na recomendação, que é o psyllium, né? Que é o que tem mais evidência, o plantago, né, o psyllium. Isso. Mas que nem pra todo mundo resolve, né? Então pra ti eu sei que não o psyllium piora. Né? Então, mas é o que tem mais evidência científica, mas claro que é individualizado, né? Então, e pra muita gente ajuda. Né? Por exemplo, tem pessoas que preferem a aveia, né? Tem gente que ameixa pra mim funciona, ameixa. Sim. A ameixa seca deixada de molho em água por causa do sorbitol daí. Sim. Dela. Então também é individualizado. A gente sabe que tem vários alimentos que tem bastante fibra, né? E a pessoa tem que ir testando, assim, né? Suco verde, por exemplo. Pra mim, suco verde é melhor coisa. Pra mim também. Eu sempre falo, eu vou no banheiro todos os dias. Se eu fizer tudo muito, muito certinho. Eu tenho que tomar suco verde todos os dias, eu tenho que tomar água todos os dias. Eu não posso comer alimentos muito frios, sabe? Não posso exagerar na fibra, que isso também é uma questão. Sim, a laranja com bagaço também. Tem gente que fala que é muito bom, assim, né? Então tem que ir testando mesmo, assim, né? A fibra, aquele equilíbrio entre as fibras solúveis e insolúveis também, né? Então, né, a água, a fibra, a atividade física também. Por conta da motilidade. Exato, melhora a motilidade mesmo. Dentro da atividade física não tem uma específica, assim, que tenha comprovadamente que é melhor, sabe? É melhor um aeróbico do que uma musculação. Não tem, assim, a gente não sabe qual atividade física. A recomendação é 150 minutos semanais. Né? A recomendação é esse tempo, né? Eu, assim, por ignorância mesmo, assim, de achar. Eu achava que o aeróbico mexeria mais, assim, sim, mas não. Pensando, tipo, no raciocínio fisiológico, parece que faz sentido isso mesmo, né? Mas se for bem em estudo mesmo, movendo igual, não né? sabemos ainda. Sabe qual que é o melhor. Então é o tempo ali, 150 minutos semanais, né? E além disso, também eu acho que uma questão da parte dos hábitos, assim, também é importante, sabe? De você, assim, a hora que dá vontade de ir, tu tem que ir. Não dá pra ficar segurando, esperar chegar em casa, porque daí se tu segura, né, depois vai ter mais dificuldade de conseguir, né, vai ficar absorvendo a água ali, vai endurecer ainda mais, né, e até por uma questão até de você ir treinando o teu cérebro. Isso é uma coisa que vem lá da infância, assim, né, deu vontade de segura, deu vontade de segura, deu vontade de segura. Ao longo do tempo, daqui a pouco, o teu cérebro entende que tem que segurar, né? Então, isso daí também é uma coisa difícil, sabe? Porque é uma coisa que vem lá da infância, assim. E daí tu chegar na vida adulta e que tentar mudar isso, claro, tem jeito, mas tem que ser muito perseverante, assim, né? Então, deu vontade, tem que ir na hora. Né? De tu tentar criar uma rotina mesmo da evacuação, sabe? De manhã cedo, eu acordo de manhã, tomo meu café da manhã e aí em seguida eu vou no banheiro tentar fazer cocô, entendeu? E aí tu, por mais que naquele dia não tô com vontade, mas vai lá, senta, sem nenhuma celular, nada, né? Tipo, se concentra ali na contração abdominal, relaxamento do esfíncter, tenta evacuar. Fica ali uns 5 minutos, não deu, tá, beleza. Mas no dia seguinte tu faz isso de novo. E aí tu vai ver que ao longo do tempo, tu vai ensinando o teu cérebro de que aquele é o momento de tu ir ao banheiro.
Só que isso demora meses. E é difícil a pessoa que consegue ter essa disciplina assim mesmo, né? De não fazer nada. Ali uma semana, duas, não resolve, ela vai lá e desiste, né? Mas é uma coisa que demora meses. Por quê? Porque tem anos que teu cérebro está acostumado de outro jeito. Então não vai ser em semanas que ele vai entender o contrário, né? E a outra coisa é ali também a posição da evacuação, né? O nosso vaso sanitário ocidental aqui é horrível. É horrível. Porque a gente fica com a perna a 90 graus, né? O certo é o dos orientais lá, né? Que é no chão mesmo. Agachado, né? Porque daí tu agachado que tu fica na posição correta, que tu consegue retificar ali o reto mesmo, pra na hora da contração ele conseguir expelir as fezes com mais facilidade. Eu tenho aquele banquinho. Daí o que a gente faz pra adaptar é o banquinho, né? Isso, Pode ser o próprio lixeirinho ali, se tu não tem o banquinho, né? Pra tu colocar as pernas em cima, daí tu fica assim, né? Com o joelho mais próximo aqui do abdômen. E aí tu consegue fazer a contração com mais facilidade. Então isso é o básico, assim, né? São essas 4 coisas: água, fibra, atividade física e os hábitos. Né? E aí depois disso que a gente começa com as medicações mesmo, né? Se não resolver. Se não resolver, exato. Não resolveu com isso, daí a gente parte pro uso dos laxantes mesmo. E os laxantes, tem algum caso que eles são de uso contínuo? Sim. A pessoa já fez tudo isso e não resolveu mesmo assim, vai começar a usar os laxantes. A pessoa jovem, né? Mas uso contínuo? Uso contínuo. Né? De laxante. Exato, não tem problema. Tá. A gente tem medo, assim, né? Porque tem, né, um dito, assim, de que o laxante, ele acostuma, ele vai irritar o meu intestino e aí vai fazer com que eu fique dependente dele. Ou até pela desbiose que causa ali, né? No começo, talvez. A questão da desbiose, por exemplo, hoje em dia a gente tem probiótico específico para constipação. Que tem estudo que mostra que ele aumenta a velocidade do trânsito. Sim, mas então, eu digo... o probiótico também faz parte, né, do tratamento. Mas tipo assim, vou usar um laxante e, consequentemente, talvez isso vá gerar uma desbiose, dependendo de como a pessoa vai evacuar, né? Se ela começa a usar o laxante, começa a ter uma diarreia, ou começa a vir fezes amolecidas. Se for demais, né? Se usar demais e der diarreia, pode dar uma desbiose. E aí, mas a gente vai usando doses para que a pessoa fique com as fezes macias, não para que tenha diarreia. Sabe qual que é o problema? É o uso sem recomendação médica, sem acompanhamento médico dos laxantes. E tem que ir ajustando, né? A pessoa mesmo vai ajustar a dose necessária para ela. Talvez não tenha que ser todo dia, vai ser um dia sim, um dia não. Sim. Então é individualizado também. Então ela que vai ter que ir ajustando para que fique ali com as fezes macias, mas que também não seja demais, não chega ao ponto de dar diarreia, né? Sim. E eu sei que também você é conservadora no sentido de... e você começa com laxantes mais naturais, mais perto, né? Por exemplo, a pessoa mais jovem, assim, tu pode usar até um óleo mineral inicialmente, entendeu? Em idosos não é muito recomendável usar óleo mineral porque tem o risco de broncoaspiração, sabe? Então em idoso não, mas em pessoa mais jovem pode iniciar até com óleo mineral mesmo, né? Que também não é um remédio, é um óleo, né? Então pode iniciar com ele, não resolveu com óleo mineral. Daí a gente passa para os laxantes osmóticos, que a gente chama osmótico, por quê? Porque eles puxam a água para dentro do intestino, né? E aí faz com que as fezes fiquem ali mais maciazinhas, né? E aí dentro dos osmóticos, né, tem vários exemplos, assim, e aí vai ajustando a dose, né? Eu lembrei que uma coisa também que ajuda bastante é a suplementação de magnésio, de alguns tipos de magnésio e tal também, que é legal. Que às vezes tem várias suplementações também que podem ser testadas, né? E também é individualizado. Pode ser que por uma pessoa, nossa, ajudou muito, para outra daqui a pouco não ajuda. Então a gente, né, vai testando mesmo. Sim, com certeza. Paty, essas doenças que a gente citou, elas afetam muito a qualidade de vida das pessoas. Sim, né? Muito. Então, acho que é importante, né? Quando elas têm esses sintomas, elas procurarem ajuda e não se acostumarem, eu sempre fui assim, tipo, já aprendi a conviver e tá tudo certo, exato. Né? Até porque isso pode evoluir, às vezes, para algo mais sério. O tratamento de qualquer distúrbio funcional, qual que é o objetivo dele, do tratamento? É qualidade de vida. Ótimo. Entendeu? É melhorar a qualidade de vida da pessoa. Então, assim, eu tenho uma distensão de vez em quando, mas não me incomoda. Tá, se não te incomoda,
tudo bem, sabe? Agora, se é algo que tá atrapalhando a tua qualidade de vida, atrapalhando a tua funcionalidade, fazendo com que daqui a pouco tu não consiga trabalhar de forma ideal, assim, trabalhar 100%, Sempre né? tá irritado, talvez. Exato, que atrapalha teu sono, né? Então, que atrapalha tua rotina, aí tu tem que tratar, né? Exige um tratamento. Então, qualidade de vida é sempre o principal objetivo. E os principais, desafios emocionais da maioria dos seus pacientes seria dor ou não? É muito variável. Varia? Os sintomas variam demais, assim, né? Tem pessoas que é mais a dor, tem pessoas que é mais a distensão, pessoas que é mais a constipação, tem pessoas que é mais a dor mais alta, aquela dor no estômago mesmo. Tem gente que é mais azia, né? Então é muito variável, né? Cada distúrbio causa um sintoma diferente, né? E o que é mais gratificante pra você no seu trabalho? Não, assim, já percebi que você gosta muito das doenças funcionais, mas assim, o que é mais gratificante, assim, que você mais... Eu acho que é quando o paciente chega dizendo que, nossa, melhorou muito. Eu fico muito feliz. Porque tu vê que é difícil o tratamento, sabe? E daí quando aquele remédio acerta, assim, e ele chega e diz, nossa, melhorei muito, nossa... Quando melhora a qualidade de vida do eu acho que isso é o que me deixa mais feliz. Porque é meio que um quebra-cabeça que você vai montando. E eu sei que não é fácil, sabe? Tanto conviver quanto diagnosticar. E outra coisa também, além disso, de ele me dizer assim, melhorei muito, é quando eu vejo que ele muda a rotina dele, sabe? Que ele realmente começa a comer bem, vai pra academia. Porque traz outros benefícios, Exato, né? Nossa, quando tu vê que tu consegue plantar aquela sementinha assim da vida saudável, sabe? Porque às vezes tem gente que chega e faz tudo errado, sabe? Só come ultraprocessado, é sedentário, trabalha igual um louco. Tipo, é muito comum isso, né? Sim, e é difícil de mudar. E aí a gente tenta falar, só que se não é uma coisa que pega lá no interno da pessoa, não adianta eu ficar falando. Tipo, tem que tocar, sentir, né? E fazer virar a chave, assim, na cabeça da pessoa, né? E eu acho que esse virar a chave, assim, que é o mais difícil. E é raro acontecer isso. Sim. Mas quando acontece, nossa, eu fico muito feliz. É muito bom. A gente tem um exemplo vivo aqui, que é a Thaís. A Thaís também tinha muito gastrite, tinha gastrite e algumas dores. Ela começou a mudar os hábitos e assim, é maravilhoso, o orgulho, porque ela falou, agora eu nem quero mais, porque eu não quero pagar o preço das dores, eu não quero pagar... E é muito gostoso, é muito legal de ver essa jornada, porque a pessoa ela acaba colhendo mais benefícios do que apenas ficar sem a dor, não é né? só a dor que melhora a vida inteira, né? Melhora tudo. E qual conselho agora você daria para pessoas que gostariam de se aprofundar nessa especialidade que você se aprofundou, assim, porque como não é algo tão comum, a gente não acha tão facilmente bons estudos, boas informações, assim, né? Às vezes nenhuma pessoa que é médico e tal, mas onde conseguir mais informações sobre as doenças funcionais, ou às vezes até alguma pessoa que está estudando medicina e agora se interessou para estudar mais sobre onde que colhe essas informações. Eu acabo vendo muito em aulas e artigos, né? É onde eu tenho o meu maior assim, embasamento mesmo, é mais em aulas assim que eu vejo de professores renomados, né? Então, assim, mais dentro do meio, assim. Mais dentro do meio médico, assim. E você deve trocar muito com seu pai e seu irmão também, né? Isso é muito legal. O pai e o irmão da Paty também são gastroenterologistas e eu acho que essa troca de experiências, né, de pontos de vista também deve agregar bastante. Com certeza, né? Eu vejo muito aulas, assim, da Sociedade Brasileira de Neurogastro, né? Tem um núcleo do NAFAD também, que são alguns professores que estudam mais essa área de neurogastro, que eu vejo muitas aulas deles também, sabe? Eu tô fazendo também um curso sobre psicofarmacologia também, de um outro professor que é psiquiatra, né? Então, para estudar melhor os neuromoduladores em si, sabe? Né? Porque, que é do Dr. Rafael Gomes, esse que eu tô fazendo. Porque, assim, a gente dentro da gastro, a gente aprende as doenças gastroenterológicas, né? E aí a gente aprende doença funcional e que se trata com antidepressivo.
Mas agora, um estudo mais aprofundado dos antidepressivos em si, eu tava sentindo, assim, essa necessidade, sabe? Porque... Você me comentou. Eu via que faltava algum conhecimento ali pra mim, pra ter certeza, assim, não, esse daqui vai ser melhor pra essa pessoa, sabe? E daí eu tô fazendo esse curso também agora, assim, pra me aprofundar nesse estudo bem específico mesmo, que é uma coisa até mais... a maioria das pessoas que estão lá são psiquiatras, né? Sim, é. Mas que eu senti essa necessidade, assim, sabe? Porque realmente a gente usa muito, assim, no tratamento. Mas é muito legal que você tá fazendo isso, porque olha só, é médica, vou pra minha especialização, gastroenterologia. Aí vou estudar sobre as doenças funcionais. Dentro das doenças funcionais, você viu que tem essa necessidade de estudar o cérebro, vamos lá pra psiquiatria. Exato. E isso é muito maravilhoso, porque é completo, né? Você não fica, tipo, só ali no raso. Não, peraí, então se tem mais, porque como que isso... É muito legal, porque leva em consideração o todo mesmo. Né, do paciente, assim. Porque a medicina, as especialidades, elas estão interligadas, né? Não adianta, a pessoa é um organismo inteiro, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo que estudar um pouco de outras especialidades também, assim, para conseguir trazer um tratamento de mais qualidade mesmo pro paciente, né? Exatamente. Paty, pra gente finalizar a nossa conversa aqui, para quem tiver mais interesse em saber ou até, enfim, entrar em contato, qualquer coisa, tem um site super completo de vocês, eu entrei pra ver também da clínica, né? Tem até alguns artigos lá, enfim. Qual que é o site? O nosso site é o guzatti.com.br, né? Daí ali no site tem, né, horário de funcionamento, equipe médica, tudo, né? Dentro ali tem um blog também que tem alguns artigos ali, né? Daí no Instagram também, @GuzattiGastro, né? A gente vai deixar tudo aqui embaixo também, o link. E o meu eu ainda tô meio engatinhando, assim, né? Eu tenho essa vontade de começar a postar mais no meu também, principalmente focado nisso, né? Mas ainda não consegui, assim... botar em prática, assim, só sabe? Começar, falta começar. Não consegui ainda equilibrar ali, eu acho, começar, porque exige tempo, né? Meu Deus, tu sabe muito bem disso, que pra gente conseguir fazer umas postagens de qualidade, tudo, exige muito tempo. Sim. E eu ainda não consegui, mas é um objetivo que eu tenho, assim, né? Mas vamos, qualquer coisa incomodem, a Paty lá sempre responde. Sim, com certeza. Troca sobre isso. E vocês têm uma equipe médica super completa também, né? Vocês têm gastropediatra, tem... Agora vai começar a atender com a gente uma infectologista também, tem uma nutricionista também que a gente provavelmente vai começar. Isso. A clínica é na cidade de Lages, é aqui em Lages mesmo. Quem sentir também, quem já fez outros exames ou, de repente, exames que pode fazer, também dá para atender online em alguns casos, né? E acho que se tiverem dúvidas, né, questionamentos, vão lá incomodar a Paty no Instagram. À disposição. Pode falar. Responder as mensagens eu respondo. Maravilhosa. E eu gosto que você gosta, né, Paty? Sim. Tu começa a conversar, a Paty gosta de explicar, gosta de entender. E eu acho que por isso que também eu gosto muito de trocar contigo, porque tu é aberta e você quer entender o todo, não é tipo só isso e acabou, assim, né? Então... E eu gosto muito de saber, tipo, a opinião das outras pessoas e das outras especialidades também. Sim. Porque eu tenho ciência de que dentro da gastro eu tenho um conhecimento específico X aqui. Mas daqui a pouco dentro das outras áreas, tipo você como nutricionista, daqui a pouco uma psicóloga, né? Psiquiatra, a gente tem todo, assim... Um sempre tem a agregar o outro, né? E o tratamento das doenças funcionais tem que ser multidisciplinar. Tem que ser, né? Então, acho muito bom. Muito bom. Paty, muito obrigada. Eu adorei. A gente sempre faz esse tipo de conversa, como eu falei, assim, tipo, pra mim... Eu achei até que ia ser fácil, porque a gente já tinha tido essa conversa muitas vezes. Sim, a gente se junta, a gente começa a falar. Toda vez a gente se encontra, né, na viagem, meu Deus, tanto que a gente falava sobre isso, né? É que também, a gente foi pro Egito junto, aí eu fiquei constipada, era metade da galera com diarreia. Outros constipados. Teve gente com gastroenterite, tipo, tava uma loucura. Então, assim, foi um tema. Sim, nossa. E a gente ficou no mesmo quarto, a gente ficava conversando. E acho que até foi lá que
que teve essa ideia de a gente fazer o podcast, né? Porque a gente conversou tanto sobre isso que... Por exemplo, você me explicou sobre as doenças funcionais e tudo mais, e apesar de eu como tratava a doença, a gente não tem a doença funcional e, né, enquadrado, assim, então eu achei bem interessante ter uma parte da gastro que fosse, né, dedicada a esses estudos e que você estava querendo se aprofundar mais. Eu falei, nossa, que interessante, porque tá muito relacionado com o nosso cérebro. E é uma coisa, mais eu acho que é paradoxal, assim, é uma coisa tão comum e ao mesmo tempo tão difícil de tratar, né? Então eu acho que isso que me instiga muito, assim, sabe? Pô, como é que uma doença que é tão comum, né, ainda é tão difícil assim, sabe? Complexo. Então acho que isso é uma coisa que me fez assim, eu quero saber mais sobre isso, né? Maravilhosa. Obrigada, Paty. Eu que agradeço. Adorei. E, gente, é isso. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada por ouvir esse episódio do Batox. Eu realmente espero que você tenha gostado. E não perca nenhum dos novos episódios aqui mesmo no canal. E se você não é inscrito, por favor, não deixe de se inscrever, porque só assim você vai estar por dentro cada vez que sair um novo episódio. E se você está ouvindo no Spotify, também não deixe de deixar o seu comentário e o seu coraçãozinho, porque além de me ajudar muito, eu adoro ler o que vocês falam e o que vocês pensam sobre cada assunto. Também gostaria muito de ouvir as sugestões de vocês sobre convidados ou assuntos para estar aqui no Batox. E lembre-se que você faz parte do Batox tanto quanto as pessoas que você ouve aqui.